Já vamos começar, pessoal. Tô só abrindo aqui o nosso material. Onde é que nós paramos na aula passada? Tá bem aqui, ó. Esse primeiro módulo tá quase acabando. Deixa eu compartilhar minha tela, colocar para gravar. Boa noite, pessoal. Vamos começar aqui mais um encontro online, né? O nosso segundo. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela com vocês. Vocês estão vendo a minha tela, pessoal? Sim, sim. Sim. Tá. Pessoal, então vamos continuar aqui de onde nós paramos, né? Processo de atualização do firmware, tá? O que é importante eu falar para vocês aqui sobre o processo de atualização? Nós ainda estamos aqui no módulo 1, né? No nosso primeiro módulo, finalizando esse módulo, tá? Pessoal, o que é importante eu falar sobre o processo de atualização de firmware? Primeiro, não significa que você está com um firmware mais antigo, tá? Isso aqui é muito importante, tá bom? Não significa que você está usando na sua caixa um firmware mais antigo, que você, por exemplo, está com algum problema de segurança, tá bom? Vou dar um exemplo para vocês aqui. Até há pouco tempo atrás, eu acho que tem menos de um ano isso, tá? Eu usava a versão 6.4 do FortiOS, tá? Porque é uma versão muito estável, foi uma das melhores versões de FortiOS que a Fortinet liberou. E já tinha a 7, né, 0, a 7.2, a 7.4, a última agora é a 7.6, tá bom? Mas não significa que você usar um firmware mais antigo que você está com problema de segurança, esse tipo de coisa. O que é importante? Enquanto aquele firmware ainda não foi descontinuado, aquela versão, você pode usá-lo tranquilamente, tá? Vão sair atualizações de segurança para ele, patch, de correção de bug, normalmente, tá? Outra coisa importante. Antigamente, a Fortinet não disponibilizava, a gente não tinha como saber se os firmwares dela eram uma versão estável ou não. Depois de muita reclamação, muita dor de cabeça para a Fortinet, ela liberou isso aí, ó. Quer ver, pessoal? É o Upgrade Path. Tem esse site aqui que era muito utilizado antigamente, hoje em dia vocês não precisam mais utilizar, tá? Porque ele já vem embutido dentro do seu FortiGate. Mas antigamente era muito comum de você utilizá-lo. Então, eu vou pegar aqui, por exemplo, o 900D, tá? Aí eu vou pegar aqui, pessoal, quer ver, ó? Olha, veja que antigamente, tá vendo aqui? Não tem um sinal, ó, como tem aqui no M, olha só. Aqui no 7 também não tem, porque essas versões aqui tem umas versões, tá, pessoal? A gente sempre fica com eu sei que tá a 2, a 4 e a 6 agora. Mas olha, veja que tem umas marcado com F, com M, tá bom? É isso que eu quero que vocês se atentem. Então, por exemplo, eu estava aqui na versão 6.4.16 do meu firmware, tá bom? E vamos supor que eu quero para uma versão mais recente. Note, ó, a 06, toda ela tem o F, ó. Isso aqui é uma versão, tá? Não é uma versão considerada estável. Ah, eu posso usar, Salvati? Pode, pessoal. Não é recomendado para um ambiente de produção, tá? Qual seria a melhor alternativa para eu colocar o firmware mais recente e maduro, ó? Esse M aqui é de Mature, né? Maduro, amadurecido, ó. Seria eu ir para esse daqui, tá bom? Aí, o que acontece, pessoal? A coisa mais importante... Então, vamos lá, vamos organizar as ideias, tá?
não significa que você usar um firmware mais antigo, contanto que ele não tenha sido descontinuado. Por exemplo, a versão 6 foi descontinuada, então não tem mais atualização, tá bom? Só agora que a Fortinet está mantendo, tá? Não significa que você tem um firmware que ainda não foi descontinuado, que você tem problema de segurança. Não tem, pelo contrário. Muitas vezes aquele firmware está estável, você não tem problema com mau funcionamento, nada disso. Essa versão C4, maravilhosa. Eu fiquei com ela aí durante uns... Bem aqui, ó, Matrix, tá? E agora que vem a informação mais importante, que eu não sei se os senhores já sabem. Eu não posso passar da 6416, ó, direto para 747, tá bom? Você vai ter problema em relação a isso. Eu tenho que seguir o upgrade path, ó, que é o caminho de atualização. Se eu der um go aqui, antigamente a gente usava muito esse site porque não existia o upgrade path dentro do FortiGate. Hoje em dia já existe. Ó, se eu tô nessa, eu tinha que primeiro ir para essa, depois ir para essa, depois ir para essa e por último para essa. Olha, pessoal, tá vendo? Veja que todos são maduros, ó, tá? Você não pode estar aqui e fazer uma atualização direta para cá, você vai ter dor de cabeça. Ah, quais são as dores de cabeça, Salvati? Muito provavelmente você vai conseguir instalar o firmware sem problema nenhum, só que quando ele iniciar o arquivo de configuração do 6416, ó, tá formatado para esse firmware aqui, vai começar a apresentar um monte de bug quando ele for subir nesse daqui. Você tem que fazer o upgrade path para que o FortiOS vá atualizando as configurações, tá bom? E dentro do seu FortiGate, pessoal, você tem isso. Aqui eu não vou conseguir mostrar porque esse cara não tem mais uma subscription, né? E a atualização é serviço que a Fortinet te oferece de manter um firmware atualizado. Se eu não estou pagando, eu não tenho mais acesso a isso. Mas eu tinha isso bem aqui, ó. Parte de firmware. Tá aqui, ó. Então, aqui dentro, pessoal, desse FortiGuard firmware, ele tem um upgrade path bem aqui, tá? Quem tiver acesso a um FortiGate pode ver. Ele dá as opções de atualização bem aqui, inclusive seguindo a sequência correta de atualizações, tá bom? Ele vai dizer, olha, vou atualizar primeiro para esse, como nesse caso aqui, ó. Ele vai te dizer, vou atualizar primeiro para o 7012. Aí ele atualiza, reinicia, depois ele atualiza para o 7014, reinicia, atualiza para esse, reinicia e, por fim, finaliza nesse aqui. Então, a chance de você ter problema é mínimo, tá bom? Então, em relação à atualização, isso que é importante. Veja que ele está aqui, olha, pessoal, na 7415. Ele estava na 7413, eu atualizei para 7415 e agora tem a 7416. Eu vou atualizar de novo. Aí fala, pô, Salvati, como é que tu vai atualizar se tu não tem mais a opção de fazer o download aqui? Eu posso atualizar aqui, tá, pessoal? Ó, eu tenho, a universidade tem uma conta lá na FortiCloud que está ativa, eu baixo o firmware de lá, tá bom? Aqui para mim foi como eu atualizei da 7413 para 7415, eu baixo o firmware e carrego ele aqui. Para eu atualizar de um para o outro, ó, quer ver, ó? 7415 para 7416 é direto, ó. Veja que da família 64, eu só posso ir finalizar na 64, né? Eu não tenho como vir para cá, quer ver, ó? Deixa eu ver se ele vai deixar, pessoal. Ah, não, sim, porque eu estou no 900, mas no 300 não tem mais, ó. O 300 ele finalizou na versão 6, ó. Ó, ele finalizou na versão 6, o 300, né? Então eu posso fazer uma atualização direta aqui, ó, tá? Direta, tá? Deu para pegar isso aí, pessoal? Essas informações são importantes, tá bom? Elas são importantes, tá? Quando você for fazer a atualização, ele vai perguntar se você quer fazer um backup. Você diz que sim. Eu acho que hoje em dia ele nem dá mais a opção de você não fazer o backup. Antigamente ele dava, se não me engano, agora ele força você fazer um backup do arquivo. Aí você salva, ele faz a atualização
normalmente, tá bom? O que que acontece, pessoal? Quando ele atualiza, ele reinicia. Então, quem tiver todos os serviços que estão conectados ao Firewall ficam offline. Eu faço muita atualização pela VPN, nunca tive problema, tá, pessoal? Conecto na VPN do Firewall, tipo 10 da noite, 11 da noite, atualizo, o Firewall reinicia, volta, tudo normal. Nunca tive problema com isso daí. Mas o ideal também é que você tenha um acesso rápido ao Firewall, caso ele não volte. Tá bom? Nunca aconteceu comigo, graças a Deus. Todos esses anos trabalhando com FortiGate, nunca aconteceu de eu atualizar o Firewall não voltar, tá? Que mais que ele dá aqui, ó? Fazer backup da configuração, download de uma cópia do firmware atual, caso seja necessário reverter, tá bom? Ter acesso físico ou um servidor de terminais conectados ao console, caso seja necessário reverter. Ler a release note, ninguém lê, e realizar o upgrade, tá bom? É basicamente isso. Mas o processo de upgrade do FortiGate é muito tranquilo, tá, pessoal? Muito tranquilo mesmo, não tem muita dificuldade, tá bom? Alguma dúvida aí, pessoal? Tranquilo? E desligando o seu FortiGate, tá? Os FortiGates que terminam em zero, pessoal, eles não têm HD, tá? Ó, FortiGate 300, 900, 600, 100. Os FortiGates que terminam em um, eles têm HD. 301, 101, 601, 901, eles têm HD. Ah, só que esse cara não tem HD, ele tem um SD, tá, pessoal? Ele tem um SD, mas mesmo assim não é recomendável que você desligue ele de maneira abrupta, tá bom? O ideal é que você venha aqui, ó, e dê um reboot ou um shutdown nele, tá? Até mesmo nesses caras que tem só um SD, se você desligá-lo de maneira abrupta, sem seguir esse procedimento, na volta ele pede para fazer uma checagem do file system e o ideal é que você faça, tá bom? Você faça essa checagem do file system. Aí ele checa o file system e reinicia de novo, tá? Para evitar inconsistências, tá bom? E beleza, Professor, pessoal. Opa, uma dúvida só. Qual a diferença do D para o F? é a família. Cada família que começou no FortiGate a série A, depois a série B, depois a série C, a série D, a série E, a série F, já está na G, né? A última foi a G. Então a G é o que tem, é a família mais nova, entendeu? É como a Fortinet evolui, como ela nomeia as famílias dos equipamentos, entendeu? Um exemplo, nós temos o 900D. Qual é o equivalente do 900D na família E? É o 600. Foi o equipamento que nós compramos aqui, entendeu? Entendi, entendi. A família, tá? É a família. Então eu comecei a trabalhar com o FortiGate quando eu estava na série B, tá? Na série B. Hoje a última é a G, tá bom? Então é a família. Aí o número do equipamento, aqui é o 300, é em relação a se ele é entry level, mid level, high level, tá? Então, o 300 ele é mid-level, ó. O 100 é entry-level. A partir do 600, 900, já é tudo... Não, eu acho que o 600 e o 900 ainda é mid-level. Aí tinha o 1.200, eu não lembro se tem mais. Eu sei que a partir do 1.500 já era high-level, tá? Todos aqueles que já são em chassi de servidor, eles já são high-level, tá? E também, não sei se vocês sabem, pessoal, a FortiGate trabalha com hardware de operadora, né? Em formato de chassi mesmo. Aquela caixa que você vai espetando ali em chassi mesmo, tá? Para operadoras, por exemplo, uma TIM da vida, para uma Claro, para uma. Enfim, a TIM, é Claro, qual mais, pessoal? Uma Oi da vida, tá? Ela trabalha com equipamentos de chassi mesmo, tá? Deu para entender isso daí, pessoal? Entendi, entendi. Então, a gente finaliza aqui o primeiro módulo e vamos para o segundo módulo, tá? Segundo módulo, que é justamente a nossa aula de hoje, que daí fica mais interessante aqui o nosso treinamento.
Nós vamos ver agora as políticas de Firewall, tá, pessoal? Isso aqui é muito importante e é também crucial que vocês prestem atenção e entendam. Durante o nosso treinamento aqui, olha só, pessoal, presta atenção. Vai ter muita informação aqui, tá? Muita informação. Você vai conseguir gravar tudo? Você não vai conseguir gravar tudo, tá? Mas o que eu quero que você saia daqui do treinamento? Que você conheça os fundamentos, tá? Porque os fundamentos, eles são cruciais para você operar bem o seu Firewall e qualquer outro Firewall. Lá a Fortinet, por exemplo, ela não é muito conservadora em relação, por exemplo, ao menu do FortiGate. Muda, uma coisa uma hora tá aqui, outra hora tá ali. Então isso aí muda. Aí, poxa, se mudou ali, você não encontra, significa que você não sabe? Não. Você vai ali, dá uma pesquisada no Google, como é que faz, rapidinho você resolve isso, tá? Você vai ali numa IA, pergunta como é que faz uma coisa, rapidinho ela te dá o passo a passo como você faz. Mas o que você tem que saber, pessoal? Os fundamentos, tá? Que os fundamentos, eles são como você faz a coisa direito, a boa prática, o jeito correto, como realmente o firewall funciona, tá? Isso que é importante. E aqui, ó, nas políticas de firewall, isso aqui é algo fundamental que você conheça muito bem como é que o firewall trata, tá? Como é que ele realiza, como é que ele aplica, né, as políticas de firewall, tá bom? Então, ó, o que são políticas de firewall, tá? São regras, tá, pessoal? São regras, ó. Como é que o FortiGate trabalha com essas políticas de firewall? Ele trabalha na camada 4 do modelo OSI. Na verdade, não é só na camada 4, tá? É na camada 3 e 4, pessoal. É rede e transporte, tá? Qual é o principal protocolo da camada de rede? É o IP, tá bom? Quais são os principais protocolos da camada de transporte? Aí são três, tá bom? É o TCP, é o UDP e o ICMP, tá? Pode vir aquele cara de rede que é mais chita e diz, não, o ICMP, ele não é da 4, ele é da 3, ele está ali entre a 3 e a 4. Enfim, pessoal, vocês entenderam, tá bom? Para o FortiGate, o ICMP está na camada 4. Ele como na camada 4, tá bom? Então, o TCP, o UDP, o ICMP estão ali, ó. Tem como principal objetivo aceitar ou negar a comunicação entre uma ou mais origens para um ou mais destinos, tá bom? É isso que é uma policy. Então você cria uma policy lá para dizer o quê? Se um tráfego de origem pode alcançar um destino. É basicamente isso, tá bom? Quando um novo pacote de sessão é recebido, e eu vou explicar muito bem isso aqui para vocês, uma sessão não é uma conexão, tá bom? É algo que eu bato muito forte para que os alunos entendam. Uma sessão não é uma conexão, tá bom? Ó, quando um novo pacote de sessão IP é recebido, o que o FortiGate faz, pessoal? Começa a varrer as políticas aí. Olha o conhecimento fundamental aqui, ó. De cima para baixo, tá? Como é que o FortiGate varre as políticas? O nome desse processo dentro do FortiGate se chama Policy Match. Policy Lookup. Policy Lookup, tá, pessoal? Então, chegou um pacote novo lá, o que ele faz? Ele bufferiza aquele pacote, aí ele pega as informações do pacote, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, ele pega as informações daquele pacote para ele poder fazer o policy lookup. O que é o policy lookup? Ele sai varrendo as políticas de cima para baixo, preste bem atenção nisso, de cima para baixo, da esquerda para a direita, a primeira que ele encontra é a que ele usa, tá bom? Isso é muito importante que vocês gravem essa informação. Como o FortiGate faz o policy lookup. De cima para baixo, da esquerda para a direita, a primeira que ele encontra é a que ele usa. Se ele não encontrar nenhuma, que vai acontecer? Ele vai bater na policy padrão, que é o implicit deny. Tá? Vou tirar essa aqui, pessoal, para não confundir a gente. Ó. Ele vai bater aqui no implicit deny. Tá bom? Ó, é a que nega tudo. Essa policy ela tem o ID 0, o ID é a identidade da policy, ele nasce e morre com a policy. É o ID que você usa, por exemplo, para trabalhar com a policy na CLI.
Esse cara você não consegue comentar, você não consegue desabilitar, apagar, nada. O que que isso fala a respeito do nosso firewall? Diz que o nosso firewall ele implementa a política do menor privilégio, ou seja, está tudo bloqueado a menos que você, de uma maneira consciente, explicitamente, libere, tá? Isso aqui é muito importante, é uma característica do nosso FortiGate. O FortiGate ele é um firewall stateful, você não consegue desabilitar o stateful dele, e ele firewall que ele força o menor privilégio. Existem firewalls que você pode mudar esse comportamento. Eu consigo mudar isso aqui, pessoal, no FortiGate? O que vocês acham? Consigo inverter isso aqui, pessoal, em vez de negar tudo, liberar tudo? Não, por ser uma política padrão? É, por aqui eu não consigo, né? Mas eu posso vir e fazer isso aqui, ó. Você pode criar uma política em cima liberando tudo. Isso, ó. Tá? Hum. E isso aqui acontece, tá, pessoal? Tem gente que libera tudo e ele bloqueia algumas coisas, tá? Eu não entendo para que o cara compra um firewall de grife como um FortiGate para fazer isso aqui, tá bom? Eu sinceramente não entendo, mas eu já vi gente fazendo isso daqui, ó. Ó, acabou, meu firewall acabou, né? Agora é a política do maior privilégio. Tá tudo liberado aqui, ó. A menos que eu vá bloqueando. Essa regra aqui, a zero, ó, o implicit deny, ele nunca vai ser avaliado. Por que que ele nunca vai ser avaliado? Porque essa regra de cima aqui é uma regra coringa também. Ó, vindo de qualquer lugar, indo para qualquer lugar, perdão. Entrando por qualquer interface, saindo por qualquer interface, vindo de qualquer lugar, indo para qualquer lugar, service all accept. Tá? Então aqui ele acabou, ele arruinou o firewall, né? O firewall está escancarado, tá bom? Só para dizer para vocês que dá para fazer isso e tem que ter cuidado. Eu vou falar bastante a respeito de boas práticas de policy com vocês, tá? Mas o que, que eu quero que vocês gravem agora? Como funciona o policy lookup, tá bom? De cima para baixo, da esquerda para a direita, a primeira que combina que ele usa. Então ele vem varrendo lá. Combino com essa? Não. Combino com essa? Não. Combino com essa? Não. Combino com essa? Opa, combino. Quando ele combina, o que, que ele faz, pessoal? Ele vê o action, tá? Se o action for accept, ele abre uma sessão. Aí o nome disso é session matching, tá? Se ele não, se tá o deny, que você pode criar regras de bloquear, tá bom? Você pode criar regras de bloqueio também. Se tá o deny, ele descarta o pacote, a sessão não é aberta. Ele só abre a sessão no file se a action for accept, tá bom? Professor, Oi. quando você fala que a primeira que combina ele usa, como você se refere a quê? Ao processo que está sendo executado, é isso? Não, não, vou já explicar isso aí em detalhes para vocês, tá bom? Vou já explicar. Pode ficar tranquilo que eu vou explicar nos mínimos detalhes isso daí para vocês. Eu tenho um monte de documentos que eu chamo apócrifos, que não fazem parte do curso oficial, que eu fui construindo ao longo dos anos, dando esse curso para vocês entenderem melhor isso daí. Porque só falando realmente a pessoa, às vezes, né, é difícil de entender. Então, eu vou já explicar isso daí, tá bom? Aí, olha, pessoal, tem o deny implícito aqui, ó. Caso nenhuma regra coincida, o que que é o coincidir? O session match, o policy match, o policy lookup é a pesquisa. O policy match é quando ele casa com uma regra, tá bom? Então, ó, como a regra conhecida, o tráfego é descartado, ó, é comportado na regra implícita que nega tudo, tá? Que nega tudo. Aí, olha, o que que nós temos aqui em componentes e tipos de política, pessoal? Isso aqui, deixa eu mostrar na prática para vocês que é melhor, tá bom? Deixa eu mostrar na prática. Olha só, pessoal, vamos abrir aqui o nosso laboratório, tá? Vamos abrir aqui o nosso laboratório. Pô, eu devia ter deixado aberto isso aqui para vocês verem, tá? Eu vou já explicar a dúvida do nosso colega, do que é o Session Match, o Policy Lookup. Vocês vão entender isso daí muito bem. Tá aqui o nosso diagrama. Então, pessoal, vamos pegar aqui, ó. Eu tenho aqui a minha LAN, tá? Eu tenho aqui minha LAN, ó. Ela tem a rede 100.100.0/24, tá? Dentro da minha LAN, eu tenho esse carinha bem aqui, ó.
que ele responde pelo 100.100.0.10. Quem é o gateway dele, pessoal? O gateway dele é o 100.100.0.254, que é essa porta 3, bem aqui, ó. Network. Interface. Está bem aqui, ó. Ó, 95 LAN, porta 3, ó. 100.100.0.254. Então eu vou acessá-lo aqui para vocês verem. Vocês vão entender isso aqui. Então eu vou chegar aqui nesse carinha, ó, ele é um Linux OS que eu uso aqui para o nosso lab, tá? Então olha só, pessoal, aqui, ó, vou dar um ifconfig, olha o IP dele 100.100.0.10, ou seja, ele é esse carinha bem aqui. Eu sempre vou mostrar exatamente o que eu estou fazendo para vocês verem que eu não estou enganando vocês, ó. 100.100.0.10, tá? O gateway dele é o FortiGate, ó, 100.100.0.254. Veja que na porta do FortiGate eu tô com o Administrative Access habilitado, o ping, ó, tá? Então eu consigo pingar, ó, ping 100.100.0.254, ó, tá? Se eu vier bem aqui no meu FortiGate e desabilitar o ping vai parar. Mostrei isso aqui para vocês na aula passada, não mostrei, pessoal? É que eu tô com tanta turma que eu nem lembro para quem eu mostrei ou não. Ó, parou o ping, ó, parou o ping, né? Então eu volto aqui, eu vou aqui no LAN, habilito de novo o ping, tá? Isso aqui é muito show de bola isso daqui. Isso aqui é muito top. Aí o ping volta, então não preciso colocar regra, não preciso nada disso. É só ir lá com que box eu habilito, o que que eu quero. O ping não traz nenhum risco, tá? O ping é nosso amigo, você não precisa ficar, ah, não, vou bloquear o ping, porque senão os caras vão me dar aqui um ICMP, um flood, né, de ICMP. Não é você que vai bloquear isso aí. Só quem consegue bloquear ataque de DDoS é a operadora, tá, pessoal? Mas então vamos lá. Ó, o que que eu vou fazer agora? O que que eu quero, pessoal? Preste atenção. Aqui no nosso lab, ó. Eu quero que esse servidor aqui, ó, o CentOS 01, fale com essa máquina aqui de dentro da DMZ, ó, tá? Com o CentOS 02 aqui, que é o 100.200.0.10, ó. Qual vai ser o fluxo, pessoal, desse tráfego? Sempre tem que pensar no fluxo do tráfego. Ele vai sair dessa máquina, vai vir por aqui pela porta 3, o nosso firewall está no modo NAT. Se ele está no modo NAT, o que que ele faz, pessoal? Traduz o IP para navegar na internet. Roteia. Ele roteia, né? Ele roteia. Se ele está no modo NAT, ele vai rotear da porta 3 para a porta 4. Basta que elas tenham IPs. Basta que tenha IP. Ele já roteia, tá bom? O que vai impedir uma rede de falar com a outra, pessoal? As políticas de firewall, né? Isso. Então, ó, se eu chegar bem aqui, ó, eu vou dar um ping pro 100.200.0.10. E aí, por que que não vai, pessoal? Porque não tem nenhuma regra fazendo com elas Isso. consigam trafegar a informação. Então vamos criar nossa primeira regra aqui, ó. Olha, pessoal, vai ser da LAN para a DMZ. Aí olha o que que eu tenho, pessoal, preste muita atenção agora. São 3 blocos aqui, tá? Um bloco é esse, que é o que nós vamos estudar hoje, tá? Depois tem outro bloco, que é esse aqui que nós vamos estudar numa aula futura, que é o Inspection Mode. Vocês vão entender o que é o Flow e o Proxy. Na próxima aula nós vamos estudar toda a parte de NAT, apesar de que hoje a gente vai ter que ver NAT, só que vocês não vão se aprofundar no NAT. Num outro bloco nós vamos ver toda a parte de Security Profiles. Não existe um bloco dedicado para o log, mas eu vou falar do log para vocês, tá bom? Mas hoje nós vamos focar nisso daqui, olha, pessoal. Tá? Nesse bloco aqui somente, tá bom? Então eu estou criando uma policy nova, tá? O que é importante, pessoal, que vocês saibam aqui do Firewall Policy que eu já falei para vocês. Isso aqui é um conceito fundamental também que você tem que saber, tá bom? Aqui no Firewall Policy, pessoal,
é igual aquela tabela forward que tem no NetFilter do Linux lá. Eu sempre dou esse exemplo porque muita gente trabalha com o firewall do Linux. É igual aquela tabela forward. Aqui, pessoal, é aquele tráfego que ele entra por uma porta e sai por outra, tá? É o tráfego que transpassa o firewall, ou trespassa, tá? As duas palavras estão corretas. Ele atravessa o firewall. Ele não tem como destino um IP do firewall e ele nem se origina de um IP do firewall. Ele atravessa o firewall. Ele chega por uma porta e quer sair por outra, tá? Então, repito, você não consegue criar uma regra aqui de output, uma regra de input. Para você criar esse tipo de regra, você tem que ir lá no Local In Policies que eu mostrei na aula passada para você. Mas isso também não é uma boa prática, tá? Então, olha só, vamos fazer uma regra aqui que conecte a minha LAN com a DMZ. Aí, olha, preste atenção agora. Por onde o tráfego vai chegar? Qual é a interface de chegada desse tráfego, pessoal? Da LAN? Faz 3. Da LAN. O tráfego vai sair por onde? DMZ. Isso, porta 4. Quem é a origem, pessoal? Olha, veja que aqui é uma interface, tá? Interface pode ser VLAN, pode ser várias coisas. Aqui eu estou usando as portas físicas mesmo. A origem, pessoal, a origem é um IP, unicast, pode ser uma rede, pode ser inclusive um grupo de usuários, como eu vou mostrar depois para vocês, tá? Pode ser um IP multicast, broadcast, mas a origem, pessoal, ele é endereçamento, tá bom? Endereçamento. Então aqui, ó, eu já tenho esse objeto criado, que é o NUV5 LAN. Veja que é a rede toda, ó, NUV5 LAN. Então eu venho aqui e Professor, coloco. Oi. esse cenário ele permite também fazer uma única máquina específica. Se você quisesse apenas aquela máquina, mesmo ela estando Sim. dentro da VLAN, no caso desse range /24, você poderia fazer apenas com que ela saísse e não todas as outras do Poderia. /24. Essa é a melhor prática. Eu vou falar disso daí, tá bom? Aí olha o destination. Pessoal, o destination é igual ao source. Ele também é um endereço. Ele também é um endereço, tá? Aí aqui o destination, no caso, vai ser a nossa nuvem 5 DMZ, ó. 100.200. Estou liberando a rede toda. O schedule é o agendador, tá, pessoal? O agendador, a gente não vê ele aqui no curso, mas é uma característica específica dos equipamentos da Fortinet. Outros fabricantes têm também, que é quando essa regra vai estar ativa. Ó. Então, ela está com o agendador always, ó, que já vem de fábrica, que é de domingo a sábado, ó. De meia-noite a meia-noite ela está ativa, porque você pode criar policies que, por exemplo, fiquem ativas num momento e desativadas em outro, tá bom? Você tem essa opção, você pode criar outros agendadores, outros schedulers, tá bom? Para colocar aqui, ó, tá? Ó, aqui tá always, ela tá sempre ativa. E o service, tá? É o protocolo, pessoal, é a porta da camada de aplicação, tá bom? Isso aqui, na verdade, olha, veja, o service, ele é um par, tá? Ele é uma tupla. Ele é o protocolo da camada de transporte e a porta na camada de aplicação, tá bom? Então, eu vou colocar aqui, ó, tá? Depois a gente vai falar, tá, pessoal, dos detalhes, de boa prática de criação de regra. Por enquanto, eu quero só que vocês vejam isso daqui. O resto nada mais importa para a gente, tá? Eu não preciso habilitar o NAT aqui. Depois vocês vão entender todo esse resto aqui de configuração. Por enquanto, o que importa para a gente é isso, ó. Então, olha o que eu estou dizendo para o meu firewall, pessoal. Preste atenção. Se chegar um tráfego por essa interface da LAN, querendo sair pela interface da DMZ, com origem nessa rede, ó, estou dizendo que é uma rede, e com destino nessa rede aqui, ó, vejam que são redes diferentes, tá? Eu não sei se vocês perceberam. Uma é a 100-100, ó. E a outra é a 100-200, tá? São redes diferentes, ó. Para qualquer serviço, tá liberado, ó. Accept, tá? Então, eu vou vir aqui. Tá aqui a nossa policy, tá bom? Aí eu vou vir bem aqui de novo, ó. E ele começa a pingar, tá?
Se eu voltar bem aqui, vocês vão ver que já tem tráfego na policy, ó. Aqui já vai ter uma seção ping, show in Forte View. Venho aqui no canto superior direito, olha pessoal, mudo para now. Ele vai mostrar aqui a seção. Lembra que a seção é o coração do firewall. Mas Salvati, tu tá dando ping. Pô, ping não usa TCP, não tem seção. Tem, pessoal, porque o nosso firewall ele cria a seção e uma seção não tem nada a ver com uma conexão, tá? Então tá aqui a origem, ó, o destino, ó, o tipo do ICMP tipo 8, né, Echo Request, o protocolo, a porta de origem, a porta de destino, por isso que o 8 é o Echo Request, por causa da porta, onde ele está sendo processado, os bytes, os pacotes, ó, conforme eu atualizo aqui o número de pacotes aumenta, era para aumentar, daqui a pouco ele aumenta aí. Daqui a pouco ele aumenta aí, pessoal. Porque cada ping, cara, a não sei que ele tenha parado, né? Não. Daqui a pouco ele aumenta. A duração da sessão é desde o momento que ela começou até agora e em quanto tempo ela vai expirar. Toda sessão expira, tá? Nós vamos ter aí um tópico de sessões, tá bom? Ó. Engraçado, ele não está aumentando aqui o número de pacotes, mas daqui a pouco ele vai atualizar isso aqui. Cada ping ele considera como um pacote passando aqui, tá bom? Então essa aqui é a sessão, tá? Aí, assim, deixa eu continuar pingando aqui que eu quero mostrar uma coisa para vocês, ó. Tá pingando, deixa eu atualizar aqui, ó. Ó, tá aqui. Então a sessão antiga, tá, pessoal? É essa, ó. A sessão antiga é essa. Essa aqui é a sessão nova. Sessão antiga, daqui a pouco ela vai expirar, ela vai sumir. Ó, 33, 31, ó. A sessão sempre expira, tá bom? Ó. Aí ela vai expirar, ela vai sumir. Essa aqui é a sessão nova. Mas olha o que eu quero mostrar para vocês. Eu quero vir bem aqui, ó. Veja que ele tá pingando, tá aqui. Vou vir bem aqui e dar um disable, ó. Olha o que aconteceu. Parou. Ou seja, ele realmente está usando a nossa policy, ó. Se eu voltar bem aqui, der um enable, o meu ping vai voltar, ó, tá? Então, para que eu falei tudo isso, pessoal? Porque como é que o nosso firewall, isso aqui é um conceito fundamental, como é que o nosso firewall dá um match num tráfego? Quais são os campos que ele usa para dar um match? Preste muita atenção agora, tá? São esses aqui, olha, pessoal. Tá? São esses aqui que ele usa para dar o match, ó. É esses campos que ele usa, que ele faz o match num tráfego, tá? Então, interface de entrada, interface de saída, a origem, o destino e o service, tá bom? Deu match, deu, coincidiu com a regra. Então, ele faz primeiro o policy lookup. O que é o policy lookup? Ele vai as regras de cima para baixo, da esquerda para a direita. Ele faz o policy lookup no objetivo de dar um policy match, que é o combinar. Quando ele encontra a interface de entrada, a interface de saída, a origem, o destino e o service que coincide, o que ele faz? Opa, encontrei. Aí ele vai olhar o action. Se for accept, ele abre a sessão e o fluxo segue. Se for o deny, ele descarta o tráfego. Tá, pessoal? Conseguiram entender isso daí? Isso aqui é algo muito importante, tá? Muito importante mesmo. Deixa eu encontrar aqui, pessoal. Deixa eu ver se é esse. É esse aqui. Então, olha só esse diagrama aqui, pessoal. Preste atenção, tá? Porque isso aqui é algo muito importante, ó. Eu tenho aqui uma rede, tá? Eu tenho um pacote de dados aqui. Ele quer alcançar a internet. Então, esse pacote vem. Aí ele é roteado aqui, né? Existe dentro do nosso FortiOS um subsistema lá chamado Packet Analysis Match Process, ó. Então ele é roteado de uma porta para outra. Se existir uma policy lá que permita com que ele passe, ele atravessa o firewall e sai pela outra porta. Por que tem esse diagrama aqui? Para mostrar para vocês que o pacote sempre entra por uma porta e sai por outra, tá?
Sempre entra por uma porta e sai por outra. Eu posso fazer um pacote entrar e sair pela mesma porta? Posso, tá, pessoal? Usando VLAN e tudo mais. Mas imagina, a VLAN é como se fosse uma porta virtual, né? Ele entra por uma porta e sai por outra, tá? Ele tem que entrar por uma porta e sair por outra. Não importa se essa porta é física, é virtual, mas o que tem que acontecer é que ele entra por uma porta e ele sai por outra, tá? Aqui, pessoal, tem a questão dos protocolos, né, que são usados. Por exemplo, na camada de enlace, nós temos o principal protocolo como sendo o Ethernet. Lembrando, cada camada inferior oferece um serviço para a camada superior. Então, o Ethernet na camada de enlace, aqui atrás nós temos outros protocolos da camada de enlace, ó, link layer, né, camada de enlace. Quem é o representante dele? É o switch, tá bom? Aqui no IP, ó, na camada 3, né, do modelo TCP/IP, porque aqui embaixo ainda tem a camada 1, que é a física, aqui no Ethernet a camada 2, aqui no IP a camada 3, tá bom? O IP é o que serve para rotear, ó, Network Layer, tá bom? O que é o roteamento? É escolher qual é a porta que o cara vai sair, e o principal representante dele é o roteador. Na camada de transporte, nós temos o TCP como principal protocolo, mas também temos o DP, ICMP, enfim, aqui na camada de transporte. Quem que enxerga, pessoal, a camada de transporte? Já são os endpoints, né? Já é os computadores remotos, o computador cliente, o servidor. E nós temos a camada de aplicação, o application layer, né? Onde estão a infinidade de protocolos, né? O HTTP, o FTP, o SMTP, enfim. E quem é que está também, quem é que comunica nessa camada? São os endpoints também, tá? Não tem por que um roteador, um switch enxergar na camada de aplicação, tá bom? Não tem porquê. Aqui, pessoal, tem uma explicação, ó, tem um diagrama que mostra o seguinte, como é que está organizado essas camadas. Ó. Então, na camada que a gente chama de low level, nós temos aqui a camada física. Ó. Quem é que é o representante na camada física? É a interface mesmo, tá bom? É a interface mesmo ali física. Pode ser uma interface desse tipo, RJ45, pode ser uma interface ótica, como essas outras aqui, ó. Elas são óticas, tá bom? Aqui na parte de transferência de dados, tá? Transferência de dados, ó. Na camada de enlace, nós temos o Ethernet, principal representante, tá? O Ethernet faz parte do data plane. Quem é o data plane, pessoal? É aquele que realmente comunica. É o que joga o dado no cabo para que ele saia de um lugar e vá para o outro, tá bom? No control plane, nós temos aqui o IP, que faz a parte do roteamento. O que o IP faz? O IP faz o seguinte, olha, sai pela porta 4, sai pela porta 3. O destino que tu quer alcançar está pela porta 4, está pela porta 3, pela porta 2. Aí ele desce para a camada de enlace, a camada de enlace encapsula aquilo ali num quadro Ethernet, joga para a interface aqui física mesmo, né? Ela tem um drive que converte aquilo ali em um formato binário e empurra aqueles dados ali no cabo, na fibra, enfim, tá bom? Aí aqui nós temos na camada de transporte, aqui nós temos o TCP, tá? O TCP, o UDP, o ICMP também, que já ficam nos endpoints, olha pessoal, nos endpoints. E o HTTP como um representante da camada de aplicação, aqui já seria o high level, né? A camada alta lá, tá? Se for no modelo TCP/IP é em 5 camadas, como está aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Se for no modelo OSI, que é um modelo de referência, são 7 camadas, tá bom? Aqui no data plane o representante é o switch, no control plane o representante é o roteador, e aqui na parte dos endpoints nós temos diversos dispositivos, tá? Celulares, computadores, desktop, servidores, tablets, enfim, tá bom? E aqui, pessoal, olha só, aqui é uma coisa bem importante que eu fiz para vocês visualizarem, tá? Olha esse diagrama aqui, pessoal. Deixa eu aumentar ele aqui um pouquinho, ó. Esse diagrama, pessoal, ele mostra o processo do policy lookup e do policy match, tá bom? Que era a dúvida do nosso colega lá. Como é que o FortiGate, o nosso FortiGate 300D, como é que ele faz o policy
O policy lookup a gente já sabe como ele faz. Ele varre de cima para baixo, da esquerda para a direita, e a primeira que ele encontra é que ele usa. Esse encontrar que é o policy match, tá bom? Que é o policy match. Então, olha o que acontece, pessoal. Imagina esse computador aqui está gerando um fluxo. Então, ele coloca esse fluxo dentro do pacote, né? E quando ele chega aqui na porta 4, ó, o FortiGate vai precisar fazer o policy lookup e o policy match, tá? Quais são os campos que ele usa para fazer isso? Já falei para vocês, ó, a interface de entrada, a interface de saída, o endereço de origem, o endereço de destino, o schedule, tá, pessoal, que é uma característica do FortiGate em si, e o service, tá? Que é justamente isso que está aqui, ó. Tá? É justamente isso que está aqui. Antes do action, tá? É isso aqui, ó. Tá bom? Eu preciso que vocês entendam isso daqui. Se vocês não entenderem, me avisem, tá? E como é que ele preenche esse quadro aqui, pessoal? Como é que ele preenche? Ó, aqui é o ingress check, né? O pacote está chegando. O pacote chega, ele bufferiza. Quais são as camadas que ele vai usar, pessoal, para completar essa tabela aqui? Quais são as camadas que ele usa, pessoal, para completar essa tabela? Eu já falei aqui para vocês. 3 e 4? Isso, 3 e 4. IP, né? IP, rede de transporte, tá bom? Rede de transporte. Aí, olha só, pessoal, o que acontece? Chegou por essa porta 4 aqui, ele tem que preencher isso aqui para ele poder fazer o policy match, tá? A interface de origem, ele sabe qual é. Por que ele sabe qual é a interface de origem, pessoal, do pacote? É porque tá chegando pela porta 4? Perfeito, tá chegando por aquela porta, ele sabe por onde chegou. E preenche aqui, ó, porta de origem. Ele tem que preencher a porta de destino. Como é que ele sabe, pessoal, qual é a porta de destino? Abrindo o pacote, né? Não, beleza, ele abre, ele vai olhar lá, abrir o pacote, mas como é que ele sabe? Lembra, pessoal, no pacote não tem informação de porta, né? Não tem informação de porta, nem no TCP, nem no IP? nem no IP. Como é que ele sabe por que porta ele vai sair para ele poder preencher esse campo aqui, ó? A porta de origem é tranquilo, porque chegou por aquela porta, então ele sabe que chegou por ali. Ele preenche aqui com a porta por onde o pacote chegou. Agora, como é que ele sabe preencher por que porta de destino? Ele teria que ver ele teria que checar a regra, né? Pra encaminhar esse pacote. É pelo IP de request, não? É pelo IP de destino, né, pessoal? Ele vai olhar a tabela de roteamento. Ele vai dizer assim, olha, o cara quer alcançar tal rede. Como eu alcanço essa rede? Ele vai varrer a tabela de roteamento dele. Ah, para ele alcançar essa rede, ele tem que sair pela porta tal. Entenderam, pessoal? Ah, não, tá, desculpa, eu entendi porta como se fosse alguma porta de serviço, não a porta física do Firewall. Não, aqui a gente está falando de interface física, tá bom? Ó, aqui é a interface de origem, a interface de destino. Então, recapitulando, tá? Como é que o Firewall vai preencher esses campos, pessoal? A porta, vou falar interface, tá? A interface de origem, ele sabe, porque o pacote chegou por ela. A interface de destino, o que ele vai fazer? Ele vai ver a rede que esse cara quer alcançar. Ele tem a informação da rede que o cara quer alcançar? Ele tem essa informação, pessoal? Sim. Aonde? É porque chegou pela porta 4, então ele já veio com uma rede. Correto? Ele tem a informação através do IP, que a máquina de origem quer se comunicar. Isso. É lá no cabeçalho IP, tem lá o Destination IP Address. Ele vai ver, o cara quer alcançar esse IP aqui. Como é que ele faz para alcançar esse IP? Ele vai varrer a tabela de roteamento dele. Ah, ele tem que sair pela interface tal. Aquela é a interface de saída, ele vem e preenche bem aqui. Tá dando para entender, pessoal? Tá dando para entender, pessoal? Sim. Tá, aí ele vai para o próximo. Quem é o IP de origem? Da onde ele pega isso aí? Ele pega isso aqui do quadro IP. Olha, pessoal, tá aqui o IP, ó. Ele tem acesso... Oh, que é isso? Ele tem acesso ao cabeçalho IP do pacote? Tem. Aí ele vem aqui e pega, ó.
Tá aqui, ó, o source address, e ele joga aqui. Ele joga aqui, ó. Tá? Aí o destination IP, ele tem como obter? Tem, ele pega do lado do cabeçalho IP. Tá aqui, ó, destination address. Aí ele pega e joga aqui, ó. Já preencheu. O schedule é uma característica dele mesmo, é uma configuração que você mesmo põe na regra. E o service, pessoal, ele pega já do TCP, né? Ele tem acesso ao cabeçalho TCP? Tem. Veio com ele. Aí tá aqui, ó, o destination port. Se for TCP, o service. Se o service for o DP, ele pega lá do cabeçalho DP. Tá aqui, ó, destination port. Tá? Então ele preencheu tudinho aqui, ó. Aqui. Aí ele varre as regras. Quando ele der match numa regra que combine tudo isso, ele faz o policy match. Ele fazendo o policy match, ele vê qual é a action. Se accept, ele abre a sessão e o fluxo passa. Se for deny, ele dropa o pacote. Deu para entender, pessoal, isso daí? Aí olha aqui como é o session tracking, pessoal. Ó, deu match numa regra, presta atenção, ele preencheu isso aqui, ó. Ele preencheu isso aqui, tá? Já sabemos como ele preenche isso daqui. A interface de origem é por onde o tráfego chega, nenhum mistério isso daí. A interface de destino, ele olha lá no cabeçalho IP, qual é a rede que o cara quer alcançar, tá bem aqui, ó. Ele varre a tabela de roteamento dele. Ah, o cara tem que sair, para ele alcançar essa rede, ele tem que sair pela porta tal. Então, essa é a interface de destino. Aí ele preenche bem aqui. Quem é o endereço de origem? Tá aqui, ó. Ele pega do cabeçalho IP. Quem é o endereço de destino? Ele pega também do IP. O schedule já está configurado na policy. Isso aqui não vem em nenhum protocolo de rede. E quem é o service? Se for TCP, ele pega aqui do TCP, ó, o destination port. Se for o DP, ele pega do DP. Tá? Tranquilo aí, né, pessoal? Nenhum mistério aí. Tá? E agora a gente vem para cá, ó, o session track. Deu match em alguma regra? Deu match em alguma regra? Não. Action deny default policy, tá? Que é isso aqui, ó. Deu match em alguma regra? Não, ele sempre vai dar match nessa daqui, porque essa aqui é uma regra coringa, ela combina com todo mundo, tá? Ela combina com todo mundo, ó. Qualquer interface de chegada, qualquer interface de saída, qualquer origem, qualquer destino, qualquer serviço. Ele vai dar match com todas, tá bom? Então ele vai bater aqui, o tráfego vai ser negado, tá? Deu match em alguma regra? Deu. A action é accept, ele cria a sessão, ó, e avalia os profiles de segurança que nós vamos ver mais à frente, se tiverem configurados, tá? Se ele passar sem nenhuma restrição pelos profiles de segurança, ele sai pela porta que ele quer alcançar, tá bom? Deu para entender isso daí, pessoal? Deu para compreender? Olha Sim. aqui o diagrama completo, pessoal. Olha como é, tá? Olha como é. Preste bastante atenção nisso daqui, que isso daqui é bem importante. Esse aqui é aqueles conceitos fundamentais que fazem diferença no seu conhecimento, tá? Você saber exatamente como o firewall avalia uma policy, tá? Então, ó, o pacote ingressou, a sessão existe? Não. O que ele vai fazer? Vai para o policy lookup, ele vai procurar. Deu match em alguma regra? Não. Dropa o pacote, finaliza. Chegou um pacote. Sessão existe? Não. Vai para o policy lookup. Deu um policy match? Deu. Qual é a action? Deny. Dropa o pacote, finaliza. Pacote ingressou. Sessão existe? Por que eu fico repetindo aqui? Porque começa com a sessão existe, vocês vão entender depois, tá? A sessão existe? Não. Faz o policy lookup. Deu um policy match? Sim. Qual é a action? Accept. Tem security profile habilitado? Não. Pacote flui, finaliza. Tem um policy match? Sim. A action é accept? Sim. Tem profile habilitado? Tem. Ele passa pelos profiles.
policy compliance, ou seja, ele passou por todos os profiles sem dar nenhum tipo de problema, ele não violou nenhuma política, sim, pacote flui. Violou alguma política, dropa o pacote, finaliza. Tá? E também pode acontecer isso aqui, pessoal. Deu um policy match? Deu. Yes. Qual é a action? Deny, dropa o pacote, finaliza. Acho que eu já tinha falado para vocês, né? Então a gente percorreu todo o fluxo. E tem esse daqui, pessoal. Ó, imagina que ele já passou por isso e ele já está com uma sessão aberta. Ele já tem uma sessão aberta. Chega um pacote, sessão já existe? Se a sessão já existe, ele não avalia mais. Sim, pacote flui, fim. Tá? É isso. Deu para entender esse diagrama, pessoal? Deu para compreender o diagrama? Por isso que a sessão ela é o coração do FortiGate, tá? É por isso que a sessão é o coração do FortiGate. Da feita que ele fez o policy lookup, fez o policy match, abriu a sessão, ele não vai mais avaliar novamente. Ele só vai avaliar de novo um pacote se a sessão já tiver expirado. Tá? Isso é muito importante que vocês conheçam esse funcionamento. Ah, Salvati, por que isso é tão importante? Vou dar um exemplo para vocês aqui. Imagina que eu tenho... Pode falar, Adriano, o que foi? Opa, tinha comentado antes aquele tempo de sessão quando tu estava dando ping, né? Uhum. E aí aqui agora você fala que tem que a sessão é o coração ali de todo o filtro do Fortinet. Isso. Esse tempo da sessão a gente consegue parametrizar ele? Consegue. Tá. Consegue setar. O FortiGate já vem com o tempo de sessão de fábrica, né, digamos assim, mas você consegue alterar isso daí, tá bom? Beleza, obrigado. Consegue alterar. E o tempo de sessão, tá, pessoal? Ele é por protocolo da camada de aplicação, tá? O do TCP é 3.600 segundos, que dá quanto tempo, pessoal? 3.600 segundos, eu nem lembro. Vamos ver aqui, ó. 3.600 dividido por 60. Dá 1 hora, ó. 1 hora. Dá 1 hora. E o do TCP e o do UDP é 60 segundos, tá? Ou é 360 segundos, não lembro agora. Mas daqui a pouco a gente vê, tá bom? Que dá 6 minutos, né? Mas não é isso aqui. Não é tudo isso. O do TCP, o tempo de sessão dele é 60 segundos, é 1 minuto. O do UDP, o do TCP que é alto, tá bom? O do TCP e o do ICMP é 60 segundos, o do TCP que é alto, tá? Então, pessoal, é importante que vocês conheçam esse fluxo, tá? Isso aqui, pessoal, é só... Se você for ver todo o fluxo, como funciona dentro do kernel do FortiOS, isso aqui é uma caixinha pequenininha lá dentro. Olha só isso aqui, ó. Ó, ele é só isso aqui, tá bom? Ele é só essa caixinha que eu fiz em vermelhinho aqui, ó. Tá? Stateful Inspection, Policy Lookup, Session Management, tá bom? O pacote percorre tudo isso. Pode percorrer, tá, pessoal? Ele pode percorrer todo esse fluxo aqui, ó. Tá? Todo esse fluxo. Mas esse que está aqui dentro do kernel, ó, ele sempre vai percorrer, tá bom? É obrigatório. Com alguma exceção aqui de VPN e tudo mais, mas o resto ele percorre tudinho. Aí depois isso aqui tem o IP, o TCP e o UDP, tá? Depois eu posso fazer o upload desses diagramas lá no nosso fórum, tá? Mas o mais importante que eu quero que vocês entendam é isso aqui, ó. Como o nosso firewall preenche essa tabela. Para que ele preenche essa tabela? Para ele poder fazer o session match, tá? Não confundam para ele fazer o policy match. O policy lookup é ele varrer a tabela, as políticas, que é de cima para baixo, da esquerda para a direita, a primeira que ele encontra é a que ele usa, tá? Por que eu falo isso, pessoal? Porque tem firewalls que não é a primeira que ele encontra que é a que ele usa. Pode ser a última, tá? Não sei se vocês conhecem algum firewall em que a última que combina que é a que ele usa? Alguém conhece? Um firewall em que a última que combina é a que ele usa? Eu conheço, trabalhei muito tempo com um firewall que a última policy que combina que é a que ele usa. Ele faz o mesmo processo, ele varre de cima para baixo, da esquerda para a direita. Só que olha como ele funciona. Ele vem varrendo. Encontrou a primeira. Opa, essa aqui eu dou match. Ele cria uma memória dela.
Tá? Lá, tecnicamente, ele chama de hook, né? Um gancho. Aí ele continua. Opa, encontrei outra. Ele desconecta dessa e conecta dessa. Aí ele continua. Opa, encontrei outra. Aí ele desconecta da anterior. Aí não encontrei mais nenhuma. Ele usa a última que combina. Tá bom? Isso aí são formas de fazer o Firewall, tá? Porque nesse Firewall, que é a última que combina, pessoal, que é a que ele usa, a primeira é logo um deny. Então ele tá tudo negado e ele vem olhando, se ele combinar com alguma, ele passa, tá? São duas formas de fazer a mesma coisa. O Firewall que faz isso é o Packet Filter do OpenBSD, tá? O Packet Filter do OpenBSD, ele trabalha nesse tipo de paradigma da última que combina é a que ele usa. Mas ele também tem a possibilidade de você inverter esse comportamento usando uma palavra-chave lá chamada quick, que ele inverte. Aí ele funciona igual ao nosso FortiGate. A primeira que combina é a que ele usa, tá? Mas então, voltando para cá, ele preenche isso daqui baseado nas informações, tá? Que nós vimos aqui, os cabeçalhos, a porta de entrada, de saída e tudo mais, tá bom? Preenche, ele faz o policy lookup, se ele combinar, ele faz o policy match, tá? Se a action for accept, ele abre a sessão e faz todo o resto, tá bom? Faz todo o resto. Isso aqui que é importante que vocês saibam, e o algoritmo do policy lookup é esse aqui, tá bom? O algoritmo do policy lookup é esse aqui. Na verdade, não é o policy lookup, tá, pessoal? É o policy match, porque o policy lookup é ele varrer, o policy match é ele combinar. Pode falar, Adriano. É só uma dúvida agora baseada nisso que você comentou. Então, por exemplo, se eu tiver ali nas políticas ali, nas policies ali, tiver uma regra dando deny e logo em seguida dando tendo uma regra dando permissão, ele não vai deixar passar o tráfego porque tem essa primeira dando deny. Isso. Olha aqui, ó, tem essa aqui em cima, né? Tem essa daqui tá permitindo a LAN falar com a DMZ, ó. Esse aqui é o meu antivírus, pessoal, que é muito chato, ó. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Então, se eu chegar bem aqui, não é essa aqui, tá. Não, tá certo. Olha, essa aqui permite com que a minha LAN fale com a minha DMZ, tá? Ela tá funcionando, ó. Deixa eu logar aqui de novo. Vim aqui no meu CentOS. Se eu der um ping aqui, ó, ele vai passar. Por quê? Porque ele tá dando match nessa regra bem aqui, tá? Mas eu posso vir bem aqui, por exemplo, ó, e dizer isso aqui, pessoal. Posso fazer isso, tá? Não tem problema não, ó. LAN DMZ2, tá? LAN DMZ block, por exemplo. Posso dar um deny. Veja que ele tira todo o resto de configuração, ó. Ele tira tudo, tá? Ó. Ele vai dar match aqui agora. Eu vou habilitar a regra. Quando ela fica com esse vermelhinho aqui, é que ela tá disable, ó. Aí tá aqui, ó. Aí se eu for tentar dar um ping agora, ele não vai mais conseguir, ó. Por quê? Ele tá dando match bem aqui, tá? Olha aqui, ó. Ah, mostra a seção dessa policy aí. Tem seção, né, pessoal? Não tem seção. Ele tá descartando o pacote. Ele só abre seção quando for accept, tá bom? Não tem seção aqui, ó. Ó, pode ver que o tráfego vai aumentando, ó. Se eu chegar bem aqui, ó, e der um disable, ele vai dar match nessa policy aqui de baixo, ó. Ele vai conseguir passar. Disable, meu tráfego flui, ó. Ele fez todo aquele processo. Fez o policy lookup, deu match, fez o policy match, abriu a sessão, o tráfego fluiu, tá bom? O tráfego fluiu. Aí, o que eu quero que vocês gravem daqui? O que é que o Firewall usa para fazer o policy match? Esses campos bem aqui, pessoal. Gravem isso, tá? São esses campos bem aqui, ó. Tá bom? O schedule é uma característica do FortiGate, tá? Os campos são esses aqui, ó.
a interface de entrada, a interface de saída, a origem, que pode ser um IP unicast, uma rede, um IP broadcast, um IP multicast, até um grupo de usuários. Eu vou mostrar isso depois para vocês, tá? Pode ser um grupo de usuários aqui na origem. O destination vai ser também a mesma coisa do source, endereços. O schedule é uma característica do FortiGate e o service bem aqui. Deu match, ele olha para o action, é uma segunda etapa. Se for accept, ele abre a sessão e depois tem toda essa configuração aqui ainda que ele pode passar. O pacote pode passar por tudo isso aqui ainda. Se for deny, ele descarta o pacote. Tá bom? É isso que eu quero que vocês gravem. É isso aqui, ó. Ah, Salvat, tem como eu mudar o comportamento desse firewall, o paradigma dele de match? Tem. Nós vamos ver isso daí, tá bom, pessoal? É como o Next Generation Mode dele funciona. Aqui ele está no modo Profile Based, ele pode funcionar no modo Policy Based. Tá bom? A gente vai ver isso aí lá no módulo 5. Tá? E continuando aqui, pessoal, ó, é tudo que eu falei para vocês, ó. Componentes e tipos de política. É tudo que eu posso usar numa policy, tá? Então, ó, objetos usados em política. Eu posso usar uma interface ou uma zona, tá? Uma interface, pessoal, pode ser uma interface física, uma interface virtual, como uma VLAN. Por exemplo, o meu firewall aqui tem 8 portas. Então, ele tem 8 interfaces físicas. Eu estou limitado a 8 interfaces físicas. Mas eu posso expandir o número de portas dele de uma maneira absurda usando portas virtuais como VLAN. Tá? VLAN. Posso ter até 4.096 VLANs no meu FortiGate. Tá bom? Então, aqui, eu posso interface. Aí eu tenho tudo isso aqui de interface. Olha, pessoal. Tudo isso aqui. Tá bom? Tudo isso aqui de interface. Cada uma tem um propósito que, infelizmente, não tem como explicar tudo aqui para vocês, tá? A VLAN, que é a que a gente mais conhece, está aqui. Um link aggregation, um lag está aqui, tá bom? Tem a parte do loopback interface, que a gente usa como uma boa prática para fazer VPN. Tem o software switch, tá? Porque como o nosso firewall está no modo NAT, você não consegue propagar uma VLAN de uma porta para outra, tá? A não ser que você habilite aqui o software switch. Aí você tem que escolher um par de portas, tá bom? Aí, que mais que ele mostra aqui, pessoal? Uma zona, tá? O que é uma zona, pessoal? É um grupo de portas, tá bom? Eu posso vir aqui e criar uma zona, ó. É um grupo de portas, tá? Um grupo de portas você usa como se fosse uma porta só. Tá bom? Ah, como assim, Salvat? É para isso aqui, olha, pessoal. Uma coisa que a Fortinet não recomenda que você faça é isso, ó. Ela não recomenda, tá? Ó, por exemplo, se eu chegar bem aqui, ó. Não vou nem dizer aqui, vou dizer aqui assim, por exemplo, olha, pessoal, vou colocar o one aqui, ó. A Fortinet não recomenda você fazer isso aqui, tá? Ela recomenda que você use uma zona. Tanto é, não sei se eu falei isso aqui para vocês na aula passada, vem desabilitado essa opção de você colocar mais de uma porta aqui nesses campos. Eu falei isso para vocês na aula passada, pessoal? Para você, eu uso isso aqui, tá, pessoal? Mas não é uma boa prática. Ele vem desse jeito aqui, ó, System, Feature Visibility. Eu falei do Feature Visibility na aula passada para vocês, tá? É onde eu habilito e desabilito os componentes do firewall, os serviços. O que você não tiver, a boa prática é o que você não estiver usando, não deixa habilitado. Então, estou usando Advanced Routing? Não, desabilito. Estou usando IPv6? Não, desabilito. Estou usando ele como Switch Controller? Não, desabilito. Estou usando ele como Wi-Fi Controller? Não, desabilito. A VPN eu vou usar. Tem a parte aqui, ó, são 3 seções: Core Features, Security Features, Additional Features. Então, o que você não for usar, desabilite. E tá bem aqui isso, olha, pessoal. Quer ver, ó? Multiple Interfaces Policy. Isso aqui, por padrão, vem desabilitado, ó. Se eu voltar bem aqui, ó, o seu FortiGate vai vir desse jeito aqui, ó. Ó, somente uma porta. Tá? Então, como é que eu faço para jogar 2 portas aqui? Eu tenho que criar uma zona, tá bom? Eu não gosto de criar zonas porque eu perco a visão das portas que estão ali.
Então, eu habilito o Multiple Interface Policies, tá bom? Mas não é, a Fortinet não recomenda, ela julga isso como sendo uma prática ruim, tá? Uma prática ruim. Na parte de endereços, e aqui eu posso colocar quantos eu quiser, mas na parte de portas, ela vem limitado a uma porta, tá bom? E o nome também é uma característica que vem, mas que eu posso desabilitar, se chama não nomeadas, né? Políticas não nomeadas, fica aqui também no System Feature Visibility, ó. Habilitar policies não nomeadas, ó. Eu não sou obrigado a colocar nome na policy. Isso aqui vem desabilitado, a Fortinet recomenda que você coloque um nome na policy, tá? Então eu vou habilitar aqui de novo, ó, Multiple Interface Policies, tá? Aí ele me possibilita criar políticas de firewall com mais de uma interface na policy. Mas eu repito, não é uma boa prática, tá bom, pessoal? O ideal é você criar uma porta de entrada para uma porta de saída. Tá? Então, ó, endereços, usuários, objetos de internet, tá? A gente tem tudo isso aqui. Isso aqui são vários detalhezinhos, tá, pessoal? Que não vale a pena a gente ficar vendo, que a gente perde tempo nisso, ó. Mas aqui nos endereços, ó, tem os address. Eu posso criar um address, ó. Tá? Um address pode ser do tipo subrede, ele pode ser do tipo IP range, que nós vamos usar na VPN, FQDN, que é o Full Qualified Domain Name, que é quando você cadastra um nome. Pode ser geográfico, o geográfico é bem legal, ó, ele tem aqui todos os países, ó, tá bom? Ele tem um GeoIP embutido nele, isso aqui é uma consulta online, tá? Dinâmico, tá bom? Quando você tem uma interface que fica trocando de IP, tipo uma interface PPPoE, porque o FortiGate, as caixas pequenininhas como a 30, a 40, a 50 tem suporte a PPPoE, tá? E, pessoal, em hipótese nenhuma usem esse aqui, ó. Esse aqui a Fortinet abomina e ela deixa aqui, não sei por quê, que é fazer firewall por MAC address, tá? Nunca faça isso. Firewall por MAC address. O MAC address pode ser facilmente espufado, tá? Então isso aqui não é uma política de segurança, tá? Mas você pode criar todos esses tipos de objetos, ó. Tá bom? Todos esses tipos de objetos você pode criar. Aqui nós temos os Internet Services, já vem previamente configurados. A versão 6.4 aqui tem poucos. Na versão 7 isso aqui explode de uma maneira gigantesca, tá? Explode isso daqui, tem uma quantidade gigante. Tem toda a parte de usuários, tá bom? Que nós vamos ver. Que nós podemos usar nas regras, tá bom? Nas regras, ó. Definição de serviços, tá, pessoal? Que é a porta lá, o HTTP, o SSH, o HTTPS, o FTP. Os agendadores, que é quando aquela regra vai estar ativa ou não. As regras de NAT, os perfis de segurança, que são os security profiles, tá? Os tipos de política, olha, pessoal. IPv4, que é o que nós vamos ver aqui. Não iremos ver IPv6. O Virtual Wired Pair, que é quando eu faço um bypass de uma porta para outra. É como se duas portas fossem uma só, tá bom? Parte de proxy, multicache, o local in policy, que eu já falei para vocês, ó. Origem e destino são o próprio FortiGate, tá? DOS, parte de DNA of Service, IPv4, IPv6, ó, e o Traffic Shape, tá? Nós não vamos ver DOS, mas o nosso FortiGate tem suporte. Não vamos ver Traffic Shape, mas o nosso FortiGate tem suporte. A Fortinet recomenda você usar com muita parcimônia o Traffic Shaping, porque ele consome muito da caixa, tá? Onde está isso aí, Salvati? Eu não vi. Tem que habilitar primeiro. Tem aqui no Feature Visibility. Olha, pessoal, Traffic Shaping tá aqui, tá? E o DOS, pessoal, acho que ele já está habilitado, tá? Tá aqui, não. DOS Policy, tá? DOS Policy, Traffic Shaping, ó. Ele abre bem aqui o menu, tá bom? Então tem aqui Policy, ó. Traffic Shapers aqui. Antigamente, toda essa parte de Traffic Shapers nas versões antigas do FortiOS, eles ficavam aqui no final da policy, tá? Agora não ficam mais, eles funcionam como uma política separada,
tá? Uma política separada. E aqui nós temos a parte de DOS. Lembrando, tá, pessoal? O Firewall não consegue bloquear DOS, DDoS. O que ele consegue fazer é mitigar. Quem tem que bloquear ataques de DDoS são as operadoras. Isso não é um serviço gratuito, você tem que contratar, é caro, e a operadora trabalha detectando o ataque de DDoS e bloqueando o mais próximo da origem do ataque, tá bom? Mais próximo da origem do ataque. Então, eu vou voltar aqui e vou desabilitar o que eu não estou usando. DOS, Traffic Shaping, tá bom? Vou desabilitar também o SD-WAN, que a gente só vai ver no futuro, tá? Pessoal, tá dando para entender até aí? Ficou alguma dúvida? Vocês estão conseguindo entender? Estão entendendo, pessoal? Ficou alguma dúvida? E o que são isso aqui, pessoal? São os objetos que eu posso usar numa policy, né? Ó, os objetos e os tipos de política. No caso aqui, nós vamos ver políticas do tipo IPv4, ó, tá bom? Do tipo IPv4, tá? Aqui é o que ele usa para fazer o match. Já falei para vocês, ó. Interface de entrada, interface de saída, a origem, o destino. O agendador, tá, pessoal? Que não é padrão, tá? É uma característica do FortiGate. E o service. Se ele der o match nisso aqui, ele olha para ação. Se a ação for accept, ele abre a sessão. Se for deny, ele descarta o pacote. Interfaces e zonas, tá? Então ele fala que toda a parte de interface e zona, ó, interface de entrada e de saída podem ser interfaces físicas mesmo, podem ser VLANs, interfaces virtuais ou uma zona, tá? Uma zona é um grupo lógico de interfaces que possuem a mesma função. Por exemplo, usuário 01 andar, usuário 02 andar. Ao adicionar as interfaces em uma zona, não será possível criar políticas individuais para o conjunto, tá? Quando você cria uma zona, pessoal, você não consegue mais usar a interface individual. Você só consegue usar a zona, tá bom? Para análise do tráfego, eu seleciono uma ou mais interfaces ou ainda N para qualquer interface. E o Virtual Wired Pair, que é um agrupamento de interfaces para fins de aumento da capacidade de tráfego ou para alta disponibilidade, ó. Nome dado pela Fortinet para conexões do tipo LACP, lag, né, link aggregate. Tudo isso aqui é a mesma coisa, tá, pessoal? LACP, lag, bond, link aggregation, port channel. O port channel muito usado nos equipamentos da Cisco, né? NIC ó, Ether channel. Tudo isso aqui é lag, que é link aggregation, tá? É você juntar duas portas para aumentar a capacidade dela. Tá bom? Os tipos de objeto que eu falei para vocês, subnet, tá? É uma rede que ela tem uma máscara, ó. Um IP range, que é um bloco de endereços, por exemplo, do 1 ao 10. A gente vai ver isso aqui na parte de VPN. Do 1 ao 30, do 25 ao 45. Um range de IP. O FQDN, que é o Full Qualified Domain Name, que é um nome, tá? Eu posso cadastrar um nome no meu FortiGate. O geográfico, que é o baseado no país, e o dinâmico, que é quando você, por exemplo, tem uma interface que fica trocando de IP. Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês, para não ficar tão teórico. Olha só isso, pessoal. Imagina que eu quero bloquear tráfegos, por exemplo, que vêm da China, tá? Só um exemplo, ó. Block China. Vai chegar por onde? Vai chegar pela minha WAN. Só pode chegar pela minha WAN. Vai sair por onde? Não me importa por onde vai sair. Tá? Não me importa. Só me importa que vai chegar pela WAN. E me importa quem é a origem. Ó. Eu já tenho cadastrado aqui o China, olha, pessoal. Mas eu posso criar um aqui para vocês verem. Ó. Só para vocês verem o processo. Sei lá, pessoal, já tem aqui, acho que eu já criei também o Irã. Eu gosto de pegar aqueles países da Eurásia ali, porque eles são os que mais fazem ataque. Ó, tem a Rússia. Não sei se tem o Irã. Ó, já tem o Irã. Vamos criar um aqui qualquer, pessoal, sei lá. Vamos bloquear a Argentina, né?
A A gente muda aqui, Coreia? bloqueia a Coreia, né? A Coreia do Norte, né? Coreia, ó. Boa, Coreia, né? Nosso amigo, esqueci o nome dele lá. Xi Jinping. Aí olha aqui, ó, Xi Jinping? Não, o Xi Jinping não é ele é da China, não é, pessoal? O Xi Jinping é da China. Aí tá aqui, ó. A Coreia do Norte é essa, né? Então, ó. Aí tá aqui, ó. Coreia. A gente muda aqui, ó. Bloco. Coreia. Kim Jong-un. Kim Jong-un, é esse aí, ó. O Destination não me importa, tá, pessoal? Só o que me importa aqui é que ele vai chegar pela interface WAN e que tenha como origem a Coreia, tá? É só isso. O service também não me importa, qualquer um, ó. Eu vou dar um deny. Tá? É esse tipo de maturidade que eu quero que vocês tenham ao final do curso, tá? É poder entender, ó. Eu sei que o tráfego vai chegar pela WAN. Por que vai chegar pela WAN? Que vem de outro país, o cara tá vindo pela internet. Qual é a interface de saída? Para mim, pouco importa, porque eu vou dar um deny, eu só estou me importando para onde chega. A origem aqui eu estou fazendo, usando um objeto que é um país, ó, geográfico. Isso aqui funciona direitinho, tá, pessoal? Funciona direitinho isso aqui. O destination para mim não importa, o service não importa, eu vou dar um deny. Ó. Se eu tiver Aí, dois como ou ele é três. Hein, professor? Se eu tiver dois ou três links, eu posso colocar também lá pode, tipo a WAN, a LAN, que tá a chegada do link também do segundo do terceiro link. pode, bem aqui. Ó. Eu tenho 3 WANs aqui, quando a gente for ver o SD-WAN, vocês vão ver, ó. Ó. A Fortinet não recomenda isso aqui, tá, pessoal? Ela recomenda que você crie 3 regras, uma para cada. Individual, entendi. Tá aqui, ó. Tá? Então, olha, tudo que vier, o que eu estou fazendo aqui, pessoal? Não importa nada para mim, só importa que vai chegar pela WAN, vindo da Coreia, vai ser bloqueado. Vai ser bloqueado, tá bom? Vindo da Coreia, vai ser bloqueado. Tá? Ó, vai chegar pela minha WAN também. Alvade, Oi? eu consigo criar uma zona com países ou Não. zona só com interface? Só interface. O que você pode fazer com países é criar um grupo. Ok. Posso vir aqui ó, no address. Eu acho que eu até tenho um grupo aqui, quer ver, pessoal? Grupo países, ó. Ó, tá? Vou tirar o Brasil e vou agora adicionar a Coreia, tá? Ó, China, Irã, vou adicionar também os Estados Unidos aqui, ó. Tá? Então, ó, GRP países, tá aqui, ó. Eu posso vir bem aqui, ó, tirar a Coreia e colocar o grupo. O grupo ficou aqui para baixo, ó. Ó, GRP países, ó. Eles têm esses 5 objetos lá, ó. Show. Aí tá aqui, ó. Tá. Aí lembrando, tá, pessoal? Olha, você tem que entender o mecanismo do firewall. Como é um deny, as regras de deny tem que ficar no topo, tá? Não faz sentido você colocar aqui, ó. As regras de deny, ele tem que ficar no topo. Por quê? O tráfego combinou, ele já bloqueia. Você não pode dar margem dele dar match outra regra. Combinou, ele já bloqueia, tá bom? Então, o que ele vai fazer? Olha como funciona. Por que é de cima para baixo, da esquerda para a direita? Chegou um pacote novo, chegou pela 101? Não. Então, já nem avalia o resto. Nem vai ver o resto, não importa mais o resto. Já vai para a segunda. Chegou pela WAN? Chegou. Quer sair pela porta DMZ? Não. Esquece. Passa para de baixo. É assim, tá bom? É assim. Tá? Só é individual. A parte de grupos de usuários, tá? E grupos, ó. Grupos, ó, a parte de FQDN, onde você cadastra, ó, .ntp.b, resolve esse nome, quer ver se a gente coloca aqui em cima, para ver se aqui ó, ele resolve um IP. Então, lá no destino,
mudarem o IP lá, automaticamente ele atualiza aqui. Ele atualiza aqui. Bom? Sequence Group. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó, acesso DMZ. Aí, essa daqui eu vou mudar o nome dela. Países bloqueados. Aí tá aqui, ó. Tá? Então você consegue organizar. Na verdade, é uma boa prática organizar, tá? Eu deixo tudo organizadinho, o file aqui da universidade, tá? Aí fica assim, ó. Países bloqueados, tá? As regras de deny sempre as primeiras, tá, pessoal? Sempre as primeiras, no topo do file, as regras de deny. Tá bom? Aí o cara, não, Sabatino, mas tem aqui, ó, a última regra é um deny. Sim, mas essa daqui eu não consigo mover, né, pessoal? Ela é a policy default, como a gente chama. Se não combinar com nenhuma aqui de cima, ele sempre vai combinar com essa de baixo, bem aqui. As regras de deny sempre no topo, sempre. As primeiras, tá? Depois as que você quer liberar explicitamente. Os serviços, tá, pessoal? Existem centenas de serviços pré-cadastrados. O que é um serviço? É um par. Protocolo da camada de transporte e porta da camada de aplicação. Então, ó, HTTP, ele é TCP 80. HTTPS é TCP 443. E você pode criar, tá bom? Ó, serviços. Você dá um nome para ele. Vou mostrar um exemplo aqui, tá? Em vez de criar um, ó, você dá um nome para ele. Eu gosto de fazer assim. Ele é TCP porta 8000. Você pode colocar ele num grupo aqui, pode inclusive criar grupos, tá bom? O protocolo, ó, TCP, o DPSCP, aí tem ICMP, tem IP, tá? Aqui, pessoal, IP range ou FQDN, ó, você não precisa preencher isso daqui, tá? Se ele é TCP, UDP ou SCP, TCP, aí a porta, tá bom? Você preenche aqui com a mesma porta, tá? Aí você dá um OK, ó, e ele fica bem aqui, tá bom? Então tem vários aqui. A maioria deles já vem pré-cadastrado dentro dessas seções, ó, File Server, Web Access, e-mail, ó, Network Services, Authentication, tá? Então já tem muita coisa pronta aqui, mas você pode customizar uma porta para um serviço específico que tenha na sua rede, tá bom? Não tem problema nenhum. Você vem aqui e cria o serviço, ó, tá bom? Cria o serviço, pode criar uma categoria, tá? Uma categoria. O que é uma categoria? É um desses aqui, olha, pessoal, geral, Web Access, File Access. Isso aqui é uma categoria, tá? Não sei se tem alguma customizada aqui. Olha, os não categorizados, ó, sem categorias, tá? Mas aqui nos files da universidade nós temos uma categoria específica quando nós criamos um serviço, tá? Pode criar grupos de serviço também, tá? Tem bem aqui, pessoal, Service Group. Então, você dá um nome aqui, por exemplo, ó, GRP Web Access. Qual é o conjunto, pessoal? HTTP, HTTPS, DNS. Tá? Então, ó, ele já até vem com um de fábrica, bem aqui, ó. Web Access, ó. Tá bom? Eu vou criar esse aqui só para vocês verem, ó. Aí ele fica aqui na parte de grupos, ó. GRP Web Access, tá aqui, ó. Aí eu posso usar ele bem aqui. É no Service, né? Então eu venho aqui, ó. Vou lá embaixo nos grupos e ele fica bem aqui, ó. Aí tá aqui. Se colocar o mouse em cima, ele mostra os serviços que estão cadastrados, ó. Ó, tá aqui, ó. GRP Web Access. Tá? Bem tranquilo isso daí. Esses são os serviços, tá?
Os internet services que eu falei para vocês são serviços já pré-cadastrados, tá? Só que você não tem a opção de escolher a porta, tá? Porque ele já vem com toda a informação, pessoal. Ó, aqui no service, como eu falei para vocês, é um par, né? Protocolo da camada de aplicação, protocolo da camada de transporte, TCP, UDP, ICMP e a porta, tá bom? Mas se eu pegar o internet service, aqui, ó, é bem aqui que ele fica, ó. Ele tira a porta para mim, ó. Quer ver, ó? Deixa eu tirar aqui esse cara, ó. Ó, veja que ele tirou o campo service, porque nesse cara aqui já tem toda a informação, tá? Já tem toda a informação dos endereços e das portas, tá? É um atalho, tá bom, pessoal? Esse aqui é um atalho, ó. Se eu chegar bem aqui, por exemplo, Facebook, ó, aí tem um monte aqui, ó, web, Facebook Web, ó. Então tem um monte de endereço cadastrado aqui e as portas já pré-definidas, tudinho que o usuário vai poder acessar. Tem o WhatsApp aqui também, quer ver, ó? Ó, Facebook e WhatsApp, tá? Então já está tudo pronto. Veja que ele remove o campo de service, tá? Posso usar esse formato, inclusive, como um filtro de internet também. Pode usar, mas não é recomendado. O ideal é você usar um profile de segurança como web, tá? Sim. Mas pode usar, vai funcionar, tá? Análise da origem e destino, já vimos isso, tá, pessoal? Em detalhes. Ó, é necessário especificar pelo menos uma origem, uma regra, tá? Geralmente utilizando os objetos ou grupos de objetos. Objetos FQDN. O objeto O se refere a esse endereço aqui, que é um coringa, né? Se refere a tudo, geralmente usado para representar a internet, tá? Aí o que pode ser incluído, pessoal? Usuário ou grupo, ó. Contas locais no Firewall, contas em um servidor remoto, single sign-on, que nós vamos ver lá no módulo 9, e usuários certificados, tá? Aí eu vou mostrar um exemplozinho aqui para vocês de uma regra autenticada. Isso nem está no nosso curso, mas eu sempre mostro isso daqui para os usuários. Nós vimos na aula passada que nós podemos ter usuários locais, usuários remotos, não foi? Só confirmar aqui, pessoal, se é nessa ou é na última. Foi na anterior. Tá? Foi na anterior. Então tá aqui. Aí olha o que eu vou fazer agora, pessoal. Preste atenção. Eu vou mudar esse acesso aqui, em vez dele sair para DMZ, eu vou dizer que ele vai para WAN. Tá? Então vai chegar pela LAN, agora ele vai sair pela WAN, a origem continua sendo a nossa rede LAN. Agora eu quero que ele vá para a internet. Qual é o objeto que eu uso, pessoal? Ele ir para a internet. WAN. Qual é o objeto, pessoal? Eu sei qual é o destino que ele vai alcançar na internet? O padrão aquele, o 000, né? Pois é, Usual. ele tá nesse atalho bem aqui, ó, o UOL. Ó. Tá? E eu vou deixar aqui o Service UOL também, tá, pessoal? Poderia... Aí, olha, pessoal, só fazendo um parêntese aqui. Tá? Eu nem sei se esse é o melhor horário, o melhor momento de fazer o parêntese, mas eu vou fazer o parêntese agora. Porque isso não está dentro do nosso curso, mas é uma obrigação minha falar para vocês. Mas eu acho até que eu falei na aula passada, não lembro se eu falei para a turma de vocês ou foi para outra, mas eu vou repetir. Pessoal, a policy ela tem que ser o mais fechada possível, tá bom? Ela tem que ser o mais apertadinha possível no tráfego que ela vai liberar. Então você tem que especificar lá a interface de origem, a de destino, o endereço de origem, aquilo que o nosso colega falou. Se for só uma máquina, pessoal, que vai precisar daquele acesso, coloque só a máquina, que só o IP unicast da máquina, tá? Só o IP unicast da máquina aqui. Coloque o destino. O destino é só um servidor. Coloque só o IP unicast do servidor aqui. É na porta tal, coloque só a porta aqui. Não coloque um monte de origem aqui, um monte de servidor. Vou colocar aqui um monte de máquina. Tá aqui, tá aqui. O destino vai ser esse, ó. Na porta, essa. Isso aqui não é
Não é uma boa prática, tá, pessoal? Tem muita gente que faz isso, você vai ver muita gente fazendo isso, mas não é. Para cada regra, pessoal, para cada acesso, uma regra específica. Para cada acesso. Olha um exemplo. Vamos supor que você tem no mesmo servidor, em um mesmo servidor, que também não é uma boa prática. Você tem no mesmo servidor um serviço web e um serviço de DNS. Crie duas regras, pessoal. Uma de fluxo para o tráfego HTTP e outra de fluxo para o tráfego de DNS, tá? É esse discernimento que eu quero que vocês aprendam aqui no curso. O tráfego ele tem que ser apertadinho na regra, tem que passar só ele ali, não pode caber mais nada, entendeu? Então especifique bem a interface de origem, de destino, a origem. Pô, se a origem é só uma máquina, é um IP unicast, coloque só a máquina ali, não coloque a rede. O destino é só uma máquina, é um conjunto de máquinas. Você pode vir aqui e colocar, tá, pessoal? Também não tem problema. Colocar aqui, o cara vai acessar 2 servidores. Você pode colocar aqui, o ideal é que não, mas você pode fazer isso. Pode criar um grupo, colocar, e aqui no service coloca o serviço exato, de preferência, tá? O serviço exato. Então, essa é a informação que eu quero deixar para vocês, tá bom? Esse discernimento. A policy tem que ser bem justinha, bem apertada para o que você quer fazer, tá? Aí, voltando aqui, pessoal, Destination All, porque vai para a internet, Service All, tá bom? Service All. Aqui, pessoal, como é um tráfego que vai para a internet e a nossa rede LAN, ela está com um IP aqui que nós estamos considerando como um IP privado, eu preciso habilitar o NAT. Depois vocês vão entender o que é o NAT, como é que ele funciona, as formas de fazer NAT aqui no FortiGate. Tá? Então, eu vou dar um OK aqui, ó. Tá aqui. Aí, olha o que eu vou fazer agora, pessoal. Preste atenção aqui. Ó. Olha essa regra aqui, vocês viram que ela está uma regra bem padrão, né? Interface de origem, destino, a rede de origem, a rede de destino e o serviço. Tá tranquilo. Eu vou vir bem aqui agora nesse cara, ó. No meu Windowsinho 10, tá? É uma maquinazinha que eu tenho aqui. Ele tá na LAN, tá, pessoal? Ele tá na rede 100. Só que ele fica tipo no modo hibernando, ó. Eu vou logar aqui nele, tá? Como é o Windows, ele já gerou um monte de sessões, tá? Ó, e eu já consigo navegar aqui, pessoal. Quer ver? Ó, já estou navegando. Tá aqui, ó. Tô saindo por aquela regra. Vou mostrar aqui para vocês tudinho, para vocês não dizerem que eu estou enganando vocês, ó. Ó, 100.030, tá? Ó, o gate 100.254. Se eu voltar bem aqui, já vai ter uma centena de sessões, pessoal, porque como ele usa TCP, olha aí, 14 megas já. Show em FortiView. Mudo aqui para o Now. Já vai ter aqui a nossa, ó, 100.030. Olha a quantidade de sessão que ele abre, pessoal. Por que tem essa quantidade de sessões, tá? Porque funciona assim, pessoal. Uma conexão TCP abre em média 30 sessões, tá? Não é um número exato. Uma conexão TCP abre em média 30 sessões, tá bom? Por exemplo, um portal desse daqui como o da Globo, não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, os nossos navegadores hoje, eles abrem uma conexão, uma thread, né? De conexão para baixar imagem, outra para baixar texto, outra para baixar áudio, outra para baixar vídeo, e até mesmo para fazer isso em paralelo para que o site carregue mais rápido. Então é por isso que, eu vou acessar o site da Globo, vai abrir só uma sessãozinha lá. Não, meu amigo, vai abrir uma centena de sessão, ó. Olha aqui, ó, a quantidade de sessões que ele abre. É tudo pro site da Globo? Não, pessoal, tem aqui, ó, DNS, né, UDP, tá? Mas aqui, ó, olha, 443, ó, é site, ó, tá? É site.
Dentro do próprio site ele pode fazer redirecionamento. Então são 100, olha quantas sessões tem, pessoal? 699 sessões. Ó, acessei só o site da Globo, tem 699. Não é só o site da Globo que abriu isso aqui, tá? O próprio Windows, ele tenta fazer o Windows Update, tem um monte de coisa que ele se conecta na internet, mas para vocês verem a quantidade de sessões que foram abertas, tá? E o principal, uma sessão não é uma conexão. A sessão é como o FortiGate faz o controle do fluxo de tráfego. A conexão é uma característica do protocolo TCP, ele é um protocolo orientado à conexão. O UDP não é, o ICMP não é, mas mesmo assim, quando esses tráfegos não orientados à conexão passam pelo nosso firewall, o nosso firewall abre uma sessão para eles, tá bom? Agora, olha o que eu vou fazer. Vou fechar aqui, pessoal. Eu vou vir bem aqui, vou matar todas essas sessões, tá? Daqui a pouquinho eu vou falar para vocês por que eu estou matando essas sessões. Ó, matei as sessões, tá? Não tem mais nenhuma. Agora eu vou vir bem aqui. Eu tenho aqui, pessoal, usuários já cadastrados. Eu tenho um grupo aqui chamado Web, ó, onde eu tenho o local user e o salvat. Eu já mostrei uma regra autenticada para vocês, não mostrei, pessoal, na aula passada? Ou não? Alguém lembra aí? Olha o que eu posso fazer, pessoal. Posso vir aqui na origem, ó, e colocar um grupo de usuários, ó. Olha aqui, ó. Só na origem, tá? No destino, não. Só na origem. E eu sempre tenho que ter um endereço. Não posso tirar um endereço. Tem que ter pelo menos um endereço, tá? Pelo menos um endereço, ó. Tá aqui a nossa LAN. O que eu estou dizendo aqui, pessoal? Eu estou expandindo, né? Eu estou expandindo o campo de match. Então, o match, ó, vai ser a interface de entrada, de saída, um endereço de origem, um endereço de destino, o service, mas ele tem um campo a mais agora, ó. Eu quero que ele dê um match num usuário, num grupo de usuários, tá? Vou dar OK aqui. Deixa eu ver se tem alguma sessão aberta, tá? Porque se tiver eu tenho que matar a sessão. Ó, ainda tenho. Olha só. Deixa eu finalizar todas as sessões aqui. Vocês vão entender o que isso quer dizer. Ó, pessoal, não tem. Agora, o que eu vou fazer? Vou vir aqui no meu Windowsinho. Lembrem, tá, pessoal? Além dos campos tradicionais de match, eu quero que ele dê match agora no usuário, tá? No usuário, ó. Vou vir aqui. Ele aparece esse bugzinho, tá, pessoal? Se quer. Mas olha aqui. Então, ele deu match no quê? Na interface de entrada, na de saída, na rede de origem, na rede de destino, no service, mas está faltando um match, que é quem? Que é um usuário. Quem é que está lá naquele grupo? Ó, vou mostrar aqui para vocês verem que eu não estou inventando nada. Ó. Quem é que está no grupo GRP Web? Está o local user e o salvat. Tá? Então, eu vou vir aqui e vou dar um logar com... Eu mostrei isso aqui na aula passada para vocês, pessoal, ou não? Alguém lembra? Não. 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 Ó, então eu vou vir aqui, vou dar um continue. Ele já autenticou, tá, pessoal? Às vezes ele não joga para o site, mas ele já autenticou aqui, tá? Se eu vier bem aqui, der um connect, ó. É muito chato quando isso acontece, mas ele já autenticou, tá? Eu queria que ele redirecionasse, tá aqui, ó. Ele já autenticou, tá? Ah, como é que eu sei que ele autenticou, Savate? Como é que eu sei se ele não tá saindo por outra regra? Eu posso vir bem aqui, no meu FortiGate, ó. Dashboard, Users and Devices, ó, Firewall Users, e tá aqui o usuário Salvat autenticado, ó. Tá? Posso vir bem aqui dar um Deauthenticate nele, ó, Desauthenticate, posso voltar aqui, posso fechar esse cara aqui. Não sei se eu der um reload aqui, pessoal, vamos ver se ele pega novamente. Ele demora um tempinho, tá, pessoal? Geralmente é o tempo da sessão expirar. Por isso que eu dou lá
Mas se eu fechar aqui e abrir de novo, ele... Esse desautenticar não é a mesma coisa que matar a sessão, ou é? Não, Não. não é a mesma coisa, ó. Tá? Ó, ele fica dando uns errinhos enquanto ele não... Aí, ó, agora eu vou com o local user, colocar a senha aqui, ó, ele já autenticou, abriu o site aqui, ó, tá? E se eu voltar bem aqui, dar um refresh aqui, ó, vai estar o local user, ó. Tá, pessoal? Vantagem de uma regra autenticada é que tudo fica atrelado ao nome do usuário, né? Então, se eu voltar aqui, ó, no Events, não é nem no User Events, mas no User Events também vai ter, tá? Então, ó, fica aqui, ó, salvar, ó. Fica tudo... Isso aqui são testes anteriores, tá, pessoal? Daqui a pouco vai aparecer o novo aqui, ó. Deixa eu pegar aqui do disco, que é mais rápido. Ó, o local user, ó. Local user. Aí aqui no traffic log fica logado. O forward traffic, ó. Tá aqui o local user, ó. Todo o tráfego que o local user gerou, ele vai logar, tá bom? Ele vai logar, ó. Aqui na parte do Web Filter, como eu não estou com o Profile Web habilitado, ele não vai mostrar nada, tá, pessoal? Vocês vão entender isso aqui depois. Tá? Então, o que eu quis fazer mostrando isso daqui para vocês? Que eu posso ter também um grupo na regra, tá? Um grupo na regra, tá bom? Lá no módulo 9, quando nós fomos ver o single sign-on, eu vou voltar nesse exemplo para vocês verem a diferença dessa regra autenticada para uma regra de single sign-on. Isso aqui a gente chama de regra autenticada, tá? Ela é muito parecida à de single sign-on, só que o comportamento do single sign-on é diferente, tá? Vocês vão entender isso lá na frente, tá bom? Que mais que ele tem aqui, pessoal? Tem toda a parte aqui, ó, usos avançados da interface web, tá? Então a gente tem aqui, pessoal, o status, habilitar, desabilitar, copiar, tá? A regra, eu posso copiar e colar a regra em outro lugar. Ele habilita o PS, né? Depois que eu copio, ó, ele habilita o PS, eu posso colar acima, colar abaixo, posso inserir uma regra vazia em cima, abaixo, posso renomear, né, o session group, ó. Aqui no caso é acesso DMZ, eu posso renomeá-lo, ó, tá? O show matching logs, que a gente vai ver ao longo do curso aqui, tá? Não tem uma sessão para ele, mas ele me mostra, ele me joga direto os logs dessa policy. O show em FortiView, que a gente vai ver durante o curso todo também, que é onde eu posso ver as sessões. O editar, ele abre a policy por edit. O edit em CLI, que ele já vai direto para dentro da policy, tá? E o delete policy. Tá, pessoal? Tranquilo isso daqui. Tranquilo. Tá bom? Tem, nas versões mais novas, ele tem mais opções aqui. Tinha uma que eu gostava muito, que eles tiraram, que era o Insert Revex Policy. Era uma coisa assim, tipo, eu chegava bem aqui e dava era um copy, paste, policy reverse, era uma coisa assim, eu não lembro. Ele invertia tudinho. O que era origem virava destino, o que era destino virava origem. Era muito legal para criar tráfego de ida e volta. Eles tiraram. Infelizmente, não tem mais essa opção. Tá bom? Você pode mover a regra, tá, pessoal? Lógico, aqui não dá, né? Eu só tenho uma. Mas você pode mover a regra para mudar ela de posição, porque o nosso file, a posição da regra influencia. Então, aqui, ó, LAN para DMZ, por exemplo. Então, vai chegar aqui pela LAN, vai sair pela DMZ, a origem aqui é a nossa LAN, o destino é a nossa DMZ, ó, o service all. Tá? Não preciso de NAT aqui, vocês vão entender mais à frente quando é que a gente precisa de NAT ou não. All sessions, ó. Então eu posso inverter. Veja que a policy ela acompanha, tá, pessoal? O ID da policy ela acompanha a policy, ó. Esse número aqui não é a ordem, tá?
É o ID da policy, ó. ID. Tá? Aqui você pode adicionar e remover campos, ó. Olha a quantidade de campos que tem, pessoal. Tá bom? Se eu chegar bem aqui, ó, user, vamos ver o que ele mostra aqui. Se ele mostra o usuário logado, olha. Não, né? Não tem. O usuário, que eu não sei se eu dei se eu dei um The Authenticate lá. Mas você pode colocar vários outros campos bem aqui. Bom, tem tudo isso, ó. Sessões ativas, ó. Tem um monte, tá, pessoal? Então, ó, 82 sessões, muita configuração. Não dá para nós explicarmos uma por uma. O que eu quero que você saiba? Que dá para você expandir aqui a quantidade de itens que você pode visualizar na tela do seu FortiGate, tá bom? Sim, você pode segurar, arrastar para mudar de posição, né? Era isso que eu queria mostrar, ó. Posso mudar, a posição importa, vocês já sabem disso, tá? Os perfis de segurança, que agora nós só vamos olhar, não vai ser explicado agora. Tem toda a parte de perfis de segurança que você pode habilitar, ó. Nós vamos ter um módulo só para eles, tá? Vocês vão entender como é que funciona, como é que o FortiGate faz o tráfego passar por esses profiles, tá bom? Ó, você pode colocar os profiles, as informações em tempo real da policy, está aqui, ó, o ID, a última vez que ela foi usada, a primeira vez, a quantidade de hit. O que é o hit, pessoal? Quem saberia me dizer o que é o hit? Uma coisa muito importante que a gente estudou hoje. Oi? Seria contagem de tentativas? Na verdade é o match, né? A quantidade de match que deram, ó. Tá? É só que esse aqui é um número bruto, tá, pessoal? É desde o início. Desde que a policy foi ativada, ela deu quantos match? 2.530. Tá? O número de sessões que estão ativas por essa policy, a quantidade de tráfego e a largura de banda que está passando, que essa policy está permitindo que seja consumido. Tá? Então você tem todas essas informações aqui em tempo real. É muito legal isso aqui também. Tá bom? Aqui nós temos o que, pessoal? Ele está falando do ID. O ID é o identificador da pólice. Ele nasce e morre com a pólice. E o ID é muito importante quando nós vamos editar a pólice pelo CLI, porque é pelo ID que a gente edita a pólice. Config Firewall Policy. Dou um show, ó. Tá aqui minhas pólices, eu tenho duas, ó. Edit 1, eu entro na pólice, dou um show e posso alterá-la aqui. 7. Bom, por exemplo, 7RC, SRC Inf, ó. SRC Inf, ó. Tá? Aí eu coloco a interface. Tudo que eu faço pela web, eu faço pela linha de comando. Na verdade, eu faço mais coisa pela linha de comando do que pela web, tá, pessoal? A web é bem reduzido. A quantidade de CLI que existe é gigantesca, tá bom? Mas o que é importante é pelo ID que você altera a policy, tá bom? É por esse ID bem aqui, tá? E beleza, pessoal, finalizamos esse módulo, tá? E na próxima aula de segunda-feira, nós vamos entrar no módulo que fala de NAT, tá bom? É um módulo bem legal. Alguma dúvida, pessoal, em relação à aula de hoje? Deu para pegar tudinho? A parte mais importante da aula de hoje que eu quero que vocês gravem é isso aqui, tá? Ó. Como é que o nosso FortiGate dá um match no fluxo? São esses campos aqui, pessoal. Isso aqui do módulo de hoje você não pode esquecer. O resto talvez você esqueça, mas daí você vai lá rapidamente como é que eu crio um serviço, como é que eu crio um objeto de endereço, uma subrede. Isso aí não é o importante. O importante é você saber isso aqui, ó. Como o nosso firewall dá o match no fluxo. É assim, esses campos aqui que ele usa. Tá bom?
Alguma dúvida, pessoal? Então é isso, pessoal. Se ninguém Tranquilo. tiver alguma dúvida, bom feriado para vocês amanhã, bom final de semana e até segunda. Valeu. Boa noite. Valeu, valeu. Bom feriado pra vocês. Valeu. Boa noite. Valeu. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, professor.